Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, que bom que você está aí, porque nós gostamos de fazer o programa, gostamos dos assuntos. Uns são mais divertidos, outros são mais sérios, né? Mas espero que você goste e converse aí com o seu pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o perdão como linguagem do arrependimento. Porque, primeiro, para nós cristãos, o perdão é uma ordenança bíblica que não pode deixar de ser cumprida. Sim. Não pode. E também seria um sonho, né? Na vida, a gente nunca precisar pedir perdão para ninguém, né? Isso. Porque nós erramos, né? E assim, por que ficar sujando o coração da gente, né? Com um negócio pesado, né? O perdão alivia, né? E o perdão vai acontecer porque é isso. Somos falhos, erramos, somos humanos, vivemos num mundo que não é o ideal, mas nós temos, todo ser humano tem um senso de moralidade, né? Justiça, né? Porque às vezes é injustiçado mesmo, sabe? Né? Tem um senso daquilo que é certo ou que é errado, mesmo que seja diferente. Mesmo que eu acho que é certo, ele é errado, mas nós temos, nosso. Tem o senso né? Então, nós somos seres com consciência, pensantes. E a gente não pode fugir disso, né? Aliás, quando a pessoa é 100% anestesiada, não interessa o que faça, tem alguma coisa errada. Tá né? errado, foge do padrão, né? E nós recebemos influência de tanta coisa, né? E a gente se baseia, esses nossos sentimentos, nos critérios de que isso é certo, isso é errado, né? De cultura, daquilo que a gente recebeu, né? Por exemplo, quando eu estava montando essa pauta, eu estava lendo que na cultura esquimó, quando uma pessoa está fazendo uma travessia, está caminhando por aquelas neves, e ela fica sem comida, ela pode entrar em qualquer iglu, né, que é a casinha deles, e entrar lá e pegar as comidas e levar o que ela precisa, e ninguém vai achar isso anormal e nem estranho. Faz parte da cultura deles. Se alguém entrar na tua casa e fizer isso... É porque aqui, por exemplo, para nós, não é assim de vida ou morte. Né? Agora você está numa região de frio extremo. Você tem que dar uma entradinha para comer alguma coisa. Depende da sua vida, depende disso, né? Mas, esse foi colocado porque na maior parte de todas as culturas do mundo, invasão de domicílio é punido como crime. Sim, sabe? Sim. É um lugar sagrado, privacidade, o seu lar, né? É que no nosso clima, na nossa sociedade, certamente você não vai ter necessidade. Aí não entra o pedido de perdão, não. Entra justiça mesmo. É o sistema judicial que vai tomar conta. E deve ser respeitado, certamente. Mas vamos para nós mesmo. Quando a gente... as coisas que a gente sente, se a gente se sente ofendido, foi magoado por alguém, foi machucado, né? Prejudicado por outras pessoas, também, em alguns desses casos, só perdão não vale, precisa entrar a justiça. Sim. Né? Você tem que reparar os danos. Reparar o dano. Às vezes a pessoa teve uma injúria, que teve causa séria, tanto financeira quanto emocional, seja lá o que for, moral, tem que ser retratado e reinvestido. A coisa mais comum que tem por aí, sabe o que é? É quando morre alguém da família, a briga entre os irmãos, um irmão espertinho tomou tudo, deixou os outros sem nada, sabe? E aí, acha que ainda está no direito de fazer isso, né? Aí tem que se entrar na justiça, fazer a partilha correta. Nesse caso, a justiça corrige o erro. Isso. A justiça, teoricamente, é isenta, né? Tem as regras e vai repartir conforme a necessidade. Agora... Não sei, mesmo sendo cristão ou não, para nós cristãos, isso teria que ser resolvido, o perdão tinha que entrar, mesmo que a justiça entrasse e fizesse, teria que haver, para quem fosse cristão. Bom, se fosse cristão, eu acho que já nem faria isso, né? Não deveria fazer, não deveria fazer, exatamente. Né? Mas o nosso problema com o perdão mesmo é porque tem a ver com aqueles que nos cercam, com os mais de perto, com aquilo que está nos machucando e atrapalha, né?
Porque uma ação inadequada, vamos dizer assim, né? Uma palavra, uma atitude inadequada de uma pessoa que a gente gosta e que a gente sente, tem valor por ela, dói muito mais do que um estranho, né? Claro. Se um estranho te faz alguma coisa, você vai ficar magoado ali na hora, vai sentir, poxa, não precisava disso. Mas você sai e vai embora. Agora, quando você convive, você gosta, você deposita uma afeição pela pessoa, aquilo te afeta mais, né? Quando os nossos relacionamentos são de intimidade, quando existe intimidade, seja os da família, do círculo de amigos, de irmãos de igreja, tudo, o desejo de reconciliação, ele é profundo. Independente, enquanto não acontece, você não quer a separação, você quer restauração, né? Gente, se a gente pegar os exemplos básicos de casal, sabe? Porque quem tem 5, 10, 15 anos de casado, será que passou esses 10, 15 anos sem nunca ter machucado o outro? E nem propositadamente, porque às vezes sem querer, como o outro disse. Isso, como nós falamos numa outra conversa, cada um vem de uma cultura, mesmo que esteja próximas às cidades, mas tem um jeito diferente de ser, e às vezes o jeito não bate, ofende. E mesmo que tenha ofendido, não estava num bom dia, estava lá, veio lá, falou um monte de... Tá, a esposa se sentiu magoada, ofendida, machucada, tá. Agora... assim, ela vai ficar dividida no primeiro momento entre o desejo de perdoar. Será que eu vou perdoar? Né? Porque, olha, ele pegou pesado, né? E falou, será que eu vou perdoar? Ou, sabe, eu vou dar o troco? Às vezes pode acontecer isso. Por isso que nós estamos falando de perdão nesse processo como quando ele tem a ver com arrependimento. Um dos aspectos. E vou te falar, nesse caso de marido e mulher, às vezes numa situação dessa, ele nunca vai pedir perdão. Nunca. Não acontece? Nunca. Porque ele fez e achou assim. Porque ele fez e acha assim, com o tempo também, amanhã ela vai esquecer isso, e não vai pedir perdão, sabe? Não vai se desculpar. Sabe por quê, queridos? Porque é muito comum isso. Pais violentos, você nunca vai ver um pai violento que bateu e tudo, chegar um dia e falar assim, ai, meu filho, desculpa porque eu te dei uma surra naquele dia. Não é padrão, né? Não é padrão. Sabe? Se ele já é um pai violento, ele só quer descarregar a ira dele. Ele não está pensando em quem ele vai atingir e como ele vai afetar a outra pessoa. Ele quer descarregar Agora, aquilo. eu acho que a importância não é só pelo fato de sermos cristãos, de pedir desculpa e de perdoar esse sentimento que vai fazer diferença no nosso interior, porque no natural, hoje a gente vê, por exemplo, a gente sabe de histórias, não é tão comum aqui no nosso país, mas em outros países, adolescentes que sofrem bullying, sabe, vão lá e voltam na escola e matam os colegas, porque não conseguiram exercer esse entendimento de entender e perdoar, né? Não consegue processar, né? Como viver em sociedade com essas diferenças, né? E às vezes nem os próprios pais que poderiam estar orientando esses filhos como se expressar, como fazer numa situação adversa, eles não sabem, então tá todo mundo perdido. E como resolver isso, porque, sabe, se você realmente, se aconteceu qualquer coisa, seja um bullying, seja uma mágoa, tudo, um pedido sincero de perdão, às vezes, pode resolver tudo, sabe? Ou se não resolve tudo na hora, pelo menos é um caminho para entendimento, para possíveis desdobramentos benéficos, né? Entender assim, né, que o que está me acontecendo hoje não é o fim do mundo, não é o pior dos mundos, né? Quer dizer, pode ser uma coisa passageira e que deve ser conversado em casa. Se você tiver uma pessoa em que confie e tenha segurança no lar, é que o lar está meio destruído, né? Agora, então ele não sabe o que fazer. Eu estou falando da maneira de pedir perdão, porque talvez a gente tenha que pensar e aprender que existe uma maneira individual disso acontecer. Eu tenho a consciência, tá bom, o perdão e a desculpa tem que acontecer. Já tenho essa consciência. Mas às vezes eu faço isso de maneira errada. Não adianta eu ter a consciência e também fazer isso de maneira errada, porque não vai servir para nada. Em aconselhamento, a gente tem experiência, mulheres que chegam para nós e dizem assim, eu tenho um marido que pede perdão. Pede perdão sempre, mas não muda nunca.
Então, exatamente. Não é? A primeira fase ele foi bem, mas na segunda foi reprovado. Não muda nunca, faz de novo. Quer dizer, vive pedindo perdão, sabe? O perdão é a primeira etapa. O segundo é você alterar a rota do seu erro, né? Sabe que na nossa cosmovisão cristã, talvez a gente tenha que pedir perdão, mesmo sem ter cometido erro nenhum. Porque a pessoa, você tem que perceber que a pessoa, se ela tem essa necessidade, né? Porque a palavra de Deus, vou ler para você, Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará de vossas ofensas. A gente conhece de cor, sabe isso aí. Às vezes, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas. Isso aconteceu recentemente, a gente teve uma experiência, eu e meu marido, uma pessoa chegou para nós, nós não nos víamos há 20 anos. Foi um encontro que a gente teve, assim, um encontro surpresa e tudo, que a gente se alegrou com aquele encontro e ela não. Ela tinha uma mágoa de 20 anos conosco. Nossa, e resolveu ali. Tinha uma mágoa de 20 anos conosco e por conta de uma coisa que nós nem sabíamos. Olha. Ela disse, um dia vocês falaram isso. Gente, o que a gente fez na hora? Primeiro, deixa eu deixar bem claro, nós não nos lembrávamos de ter falado aquilo. Para nosso entendimento, por sermos cristãos, nós sabíamos que verdadeiramente nós não tínhamos falado aquilo, mas ela sentiu. Ela ouviu. Ouviu e ou entendeu. Nossa, a gente, na hora, se humilhou, pediu perdão mesmo, sabe? E ela falou, eu vou perdoar você. Mas, gente, sabe? Um susto, né? Você tem que estar preparado para esses momentos, porque em determinada situação, você manteria a possibilidade de não ter feito. Aí, né? Que está a postura do cristão. Sabe? Porque se você falasse assim, ai, querida, então, olha, se eu fiz isso... Você já está condicionando. Você já está pondo uma condição. Você está dizendo, olha, eu estou pedindo perdão, mas não é com... Sabe, não é do jeito que você quer, não, né? Só se foi que eu fiz, que eu acho que eu não fiz. Aí não vai a lugar nenhum. Não, entra num não vai vicioso, saber. Né? Porque o perdão tem que ter arrependimento. A pessoa que vai receber este perdão tem que falar, olha, ela tem que estar arrependida de ter falado aquilo. E você tem que entender na hora, né, também. Né? Tem aquela coisa assim, que você não fez, não teve a intenção, mas magoou. Então, assim, eu estou aberto. Se eu magoei, então me desculpe, né? Eu magoei. Eu vou ler o padrão de perdão bíblico, para você ver se é fácil. Vou ler o padrão para você. Está lá em Efésios 4:32, tem vários lugares, mas em Efésios 4:32 está escrito assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gente, nosso padrão de perdão é em Deus. Em Deus, que é altíssimo. É o perfeito. Então não adianta você falar assim, eu vou perdoar. Sabe, eu sei que perdão em alguns casos é muito difícil. A gente sabe. Mas é um exercício que você vai ter que fazer. Que tem que desmembrar um pouquinho, não sei se você vai falar mais adiante, assim, porque a gente perdoa. Mas e aquela mágoa que ficou lá, aquele machucado que ficou? Então é assim, o perdão... Vai ter que ser tratado. Isso que eu ia falar. A primeira etapa você o perdão, falar, você tem que liberar e pronto. Vou abrir mão de querer fazer alguma outra justiça. Principalmente, Eliane, porque ao fazer isso eu estou cumprindo uma ordenança, eu estou obedecendo. E a Bíblia diz que na obediência existe bênção. Vai doer? Vai. Vou carregar a mágoa por um tempo? Talvez. Vou carregar por mais do que eu queira, mas vai passar. E aí é uma coisa bem interessante, porque como você falou, né, que é a obediência a Deus. E a hora que a gente obedece a Deus, é um sinal de rendição a Deus, não a pessoa, Sim. né? É mais em relação a Deus, aproximar-se de Deus, também do outro. E né? do outro também. O evangelho é em relação ao outro. Né? Mas assim, em eu, Deus você mesmo. e o outro. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno, a gente volta já, tá? No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça.
Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre perdão. Você pode ter dizendo, já ouvi vocês falarem sobre perdão? Já mesmo. Nós falamos várias vezes sobre vários aspectos. A ênfase que a gente quer dar nessa conversa é o perdão como uma demonstração uma linguagem de arrependimento, que é o que vai convencer o outro. Porque nós falamos o perdão por obediência, porque nós fechamos nosso bloco falando do perdão por obediência, mas o perdão por obediência, sem que o outro não reconheça isso, ele não vai ter valor nem para você, né, que só fez, e nem para o outro. E nem para o outro, sabe? Ele tem que ter isso, porque Lucas 23, 24, tem uma frase de Jesus, em Lucas 23, 34, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É tão forte, né? Isso aí, tão doído. Sabe por quê? Porque às vezes você vai ter que dar perdão para uma coisa, sabe? Que é difícil de dar perdão para uma coisa que você não tem entendimento. Sabe? O próprio povo que Jesus pediu perdoa porque eles não estão sabendo o que fazem, eles não estavam mesmo. Eles só foram reconhecer que eles mataram o Filho de Deus depois que Cristo ressuscitou e mostrou que era Deus. Exatamente. Então significa que não houve arrependimento antes, né? Então, e quando a gente fala sobre perdão, existe uma linha que sempre incentiva você a perdoar para você se sentir bem. Mas não é assim, nós acabamos de falar que o evangelho em relação a Deus, a você e a mim é o outro. Você não está perdoando só para você se sentir bem. Exatamente. Às vezes é mais para o outro se sentir bem, e né? você ficar sentindo mal. Né? Aí você vai ter que cuidar desse mal. Vai ter que cuidar, depois, sabe? Né? Porque você sabe, você vai ter que saber que você vai ter que dar um perdão quando esse perdão, né, não é merecido. Mas justamente por isso, se fosse merecido, não precisava de perdão. Não precisava de perdão. Né? Aí entra uma coisa, né? Ver se você concorda. Não necessariamente significa que você tem que conviver com aquela pessoa ou se aproximar cada vez mais. Sim. Você perdoa de coração, limpa seu coração e às vezes, para você estar bem, você se afasta um pouco daquela pessoa. O perdão, né, com restauração é só para aqueles que a gente ama e tem intimidade. Tá? Porque você não vai, a gente sempre diz, sabe, é horrível você ir dormir com seu marido, sabe, com brigado um com o outro, né? Sabe? Aliás, não é nem pra deve, ir, né? Você não pode, né? E outra coisa, e se você diz, mas é muito sério o que foi feito. Tem coisa que é sério. Sabe o que nós somos encorajados a fazer? A entregar essa justiça para Deus. Você libera o seu perdão e deixa Deus fazer a justiça, sabe? Está escrito isso em Romanos 19, 20, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, isso, sabe? Não é nossa, a mim pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, aí ele vai dizer, se teu amigo tiver fome, dá o que comer, teu inimigo, se ele tiver fome, dá o que comer, se tiver sede, dá o que beber, vença o mal com o bem. É difícil, queridos, eu sei que é mais fácil falar, mas é um exercício de cristandade. Isso. Quando eu entendi isso, é libertador, porque o que acontece? À medida em que eu vou fazer a justiça, eu me coloco no lugar de Deus, eu me coloco num lugar superior, eu começo a ficar numa arrogância, num senso de justiça próprio, e eu saio da condição de humildade, eu saio da condição de ser humano igual ao outro, que é amar ao outro como a mim mesmo, né? Então, quando isso aí
em vez de libertar, ele me escraviza muito mais. Então, a hora que eu entrego isso para Deus, eu volto na condição de filho amado de Deus. Deus vai fazer por mim. Então, eu estou livre, eu posso amar, né? Eu posso conviver. Isso é libertador. Quando nós pedimos perdão, querido, eu estou assumindo a responsabilidade pelo meu comportamento. É eu que estou pedindo perdão, então eu estou assumindo a responsabilidade por um comportamento que eu tive. Eu estou reparando alguma coisa, tá? Mesmo que eu não tenha tido intenção. Mas a maneira com que eu falei, se o outro ficou magoado, eu vou pedir perdão sim, mesmo que o entendimento não correto foi o dele, mas eu falei. E eu vou falar isso porque... eu estou assumindo a responsabilidade de ter falado sem ter analisado com quem eu estava falando. Isso. É bem assim, vamos supor, eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu tinha uma vizinha, a minha primeira experiência com ela foi assim, foi bem ruim mesmo, porque ela chegou para mim e falou assim, eu estou muito magoada com você porque você fez isso. Uau, ela veio um choque na hora, o que eu tinha feito? Eu realmente não tinha chamado, eu não a tinha chamado para contribuir numa... Nós fizemos uma festinha comunitária, eu deixei ela de fora. Por que eu deixei ela de fora intencionalmente? Porque ela era mãe de 2 crianças pequenas, eu não quis sobrecarregá-la, tudo. Mas eu fui protegê-la e ela acabou sendo ofendida. Bom, mas o que eu fiz? Eu pedi perdão, me humilhei, mostrei que eu estava arrependida, falei para ela que eu deveria tê-la consultado e deveria tê-la mesmo, porque a opção pra ela se eu falasse para ela de outra maneira, olha, né, ela não iria entender, já que ela não tinha entendido o primeiro momento. O que serviu isso para mim? Conhecê-la melhor, saber que ela nessa área tinha essa dificuldade, tudo, sabe? Então, você tem que se responsabilizar. Então, eu não ia fazer isso de novo com ela. Mesmo que ela tivesse que se matar, largando os filhos dela trabalhando, eu iria chamá-la, porque eu sei que... ela gosta de participar. Que ela queria participar, isso. né? Isso que é legal na comunicação e no relacionamento... Quando você falou mesmo que eu falei, né? Porque 50% da comunicação vem de mim, né? 50% do outro. Então, assim, eu não vou ter 100% de culpa. Mas eu vou ser responsável pelo meu 50%. Por 50% a gente vai ter. Por isso que eu falo, esses dias aconteceu uma situação que a pessoa falou, mas eu sou inocente, não sei o que. Eu falei... Mas até nisso, por que você está se pondo nesse lugar de inocente e de vítima o tempo inteiro? Né? Até nisso você tem que dar uma olhadinha e falar, será que eu não estou vítima demais, né? Sabe? Talvez, querido, se a gente aprendesse isso, que nem a Helena dá um exemplo, eu aprendi isso, eu também tenho experiência para te contar, eu aprendi nisso. Não seria bom se a gente aprendesse desde pequeno? Então é muito bom a gente ensinar os filhos da gente, porque o que acontece dentro de casa? Né? A mãe chega, pega 2 filhos brigando e diz assim, peça perdão pro teu irmão, tá? Não tem como, ou ele pede ou ele apanha, né? Então ele pede. Mas você trabalhou o conceito correto de arrependimento, né? Do porquê ele foi lá pedir. Sabe? Eu acho isso. Sabe? Você tem que trabalhar. Eu já contei aqui uma história assim muito engraçada, nem sei, sabe? Numa briga assim, a mãe chegou e foi trabalhar de outra maneira e disse assim, eu quero que vocês pensem o seguinte, se Jesus voltar essa noite, sabe? Como é que vai ficar as coisas entre vocês, né? Pensem nisso enquanto vão dormir, sabe? Aí eles foram dormir, aí o outro virou para ele e falou assim, olha, se Jesus não voltar essa noite, você me aguarde amanhã. Esse era danado. Sabe? Então, a gente tem que pensar, se ele não voltar, amanhã você me aguarda. É trabalhar, por isso que se não tiver arrependido. Quando eu estou pedindo perdão, porque eu estou passando para o outro, sabe? Olha a diferença entre você falar assim, ai, me perdoa se eu te ofendi. Eu não acho que eu te ofendi, mas se você que é mal resolvida acha, me perdoa se eu te ofendi. Não, quando eu digo me perdoa se eu te ofendi, eu tenho que estar pensando assim, eu estou arrependida de ter feito isso, de ter falado dessa maneira, e foi o que eu senti nesse exemplo que eu te dei. Naquela hora que eu pedi perdão para ela, eu me arrependi de não tê-la chamado, baseado numa dedução minha. Exatamente. Né? E se ela fosse um pouquinho mais indiferente, ela ia achar normal. Mas como ela é uma pessoa mais participativa, que queria estar junto, né, ela se sentiu. E sabe, então, porque tem gente que diz assim, olha, eu já ouvi muito disso, né? Principalmente dentro de casa.
Gente, é para marido, é para mulher. Nós estamos falando de coisa. Se você falar para meu marido, me perdoa, né, sabe? Mas eu acho que você se ofendeu à toa. Gente, você não pediu perdão coisa nenhuma. Que tipo de perdão é esse? Que tipo de sabe? Perdão é? Não se interessa. Se você sabe que se ele se ofendeu à toa, se é um... É mais sujeito a mimimi, sabe? Você é que tem que se policiar, que não vai falar isso de novo. Falar, olha, desculpa, né? De fato, sabe? Nem lá dentro você pensa assim, tô arrependido, eu sei que você é mimizento, tô arrependido de ter falado, mas é com você aí, né? Aí a coisa é bem com você mesmo, né? Então, vamos ver, assim, por exemplo, uma linguagem usada que é uma... muito comum no lugar de perdão ou desculpa é o sinto muito, né? Sinto muito é uma linguagem de arrependimento. Sim, Porque quando eu digo sinto muito eu estou sentindo. Tá. Como é que funciona essa expressão, sabe? Sinto muito. Como é que tem que ser esse sinto muito, né? Você tem que passar para essa pessoa, na hora, quando você diz sinto muito, eu digo essa condição de arrependimento, porque para muita gente... receber sinto muito vai dizer muito pouco, não é? Não tem pessoa que diz assim. Isso, mas sinto muito quanto, né? O quê? Do quê? Né? Esse é importante, porque para a pessoa sente o quê? Que tanto? Quanto? Por quê? São coisas que no sinto muito tem que estar embutida. Embutida, ela tem que perceber isso. Tem que perceber isso, né? Sabe? Então é assim, olha, depois talvez, por isso é assim, como a gente está explicando, talvez depois do sinto muito, tem que haver uma explicação. Para algumas pessoas vai ter que ter. Sinto muito. Não bastou para ela? Sinto muito porque fui eu que fui inconveniente, não soube entender. Enfim, você vai colocando coisas para dar clareza ao que eu sinto muito. Isso, se usou palavras ásperas, né? Se foi insensível, né? Porque às vezes... Eu sinto muito se essa palavra foi forte para você, não foi a minha intenção, eu sinto muito por ter usado esta palavra. Quer dizer, você vai completar esse sinto muito. Com o quê, né? Para deixar bem claro, né? O momento da outra pessoa, né? Às vezes, não precisa de palavra. Às vezes um sinto muito acompanhado de uma boa lágrima que sai naturalmente é significativo. Sim, né? É sinal que houve... o arrependimento, que é o que nós estamos falando. As suas emoções, né, confirmam isso. Ou o tom do seu sinto muito. Aquele sinto muito, às vezes com a voz embargada, que estava difícil de sair, vai demonstrar o quanto você realmente está... Sentindo aquilo. Ou então com um abraço, seguido de um abraço, né? Porque às vezes a fala, ela é um pouco melhor. Mas a hora que tem o toque, o envolvimento, você sente muito, mas não quer que a pessoa chegue perto, né? Ou então aí quando você abraça de fato... Às vezes a expressão corporal vai substituir a palavra sinto muito. Isso, né? Exatamente. Bem na hora mesmo, né? Sabe? Porque é diferente você falar, esquece, vamos tocar a vida. Não vai dar. É difícil realmente tocar a vida se você não perceber que houve arrependimento. Queridos, o problema, nós colocamos o título nessa pauta, a palavra arrependimento, porque quando o outro percebe que o arrependimento foi verdadeiro, tudo vai ficar mais fácil. Pode até acontecer de novo que vai ficar mais fácil. Que vai ficar mais fácil. Você sabe que já foi tratado ali, né? É uma feridinha ali que foi cuidada. Porque senão vai bater de novo e vai sangrar novamente, né? Sabe, essa coisa, tem gente que acha assim, coisa simples. Não diz nem sinto muito por ter chegado atrasado, porque acha natural chegar atrasado. E tem para algumas pessoas que chegar atrasado era a maior falta de consideração que você podia ter tido por ela. Por ela, exatamente. Né? Algumas pessoas são assim mesmo. Mesmo que você se explique e que às vezes tem uma causa justa, o outro não se condói, né? Não se entende. Então, eu acho, querido, se você é uma daquelas pessoas que tem essa linguagem de perdão, de sinto muito, o nosso conselho para você é que dependendo da pessoa, depois do sinto muito, o máximo de informação que você quiser conseguir colocar vai ser muito saudável e vai ser bom para os dois, né? Eu acho. É o que a gente tinha para você. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.